tarde, pessoal. Seja bem-vindo à primeira transmissão ao vivo do nosso programa Investidor Digital 1212. Tudo bom, Cadu? Tudo ótimo. Primeiramente, desejar um feliz 2024 para todo mundo que acompanha a gente. A primeira live do ano. Vamos começar com o pé direito aí. Vamos começar, sim, porque o tema de hoje é 5 passos para conquistar seu primeiro imóvel para investir este 2024. A gente aqui conversa todo dia sobre como investir. Todo dia não, né? Toda semana, um dia da semana a gente dedica para investir, para falar sobre investimento imobiliário. E especificamente, a gente acredita aqui na nossa comunidade que é insuficiente investir. Você, além de investir, você precisa sim conquistar, fazer com que o imóvel se pague sozinho. Isso é quando você conquista, entender aquelas variáveis que permitem que você faça com que o aluguel seja maior do que o valor do financiamento. Com isso falado, a gente decidiu trabalhar esse tema de hoje, 5 passos para conquistar seu primeiro imóvel, para investir esse 2024, é porque nessas datas a gente fica meio bom para planejamento, fica bom de estratégia, analisa Todo o mundo, passado e olha para o futuro, né? o pessoal gosta de colocar as metas do ano, né? O que eu vou fazer em 2024? E nada melhor do que uma meta de conquistar o seu primeiro imóvel para investimento em 2024. Olha que meta positiva, que vai te Meta fazer bacana. aprender, que vai. Cara, é incrível. Eu fiz uma meta, Cadu, de fazer uma dieta, baixar 10 quilos. E comecei Uhum. direitinho, ontem de manhã. Pela noite, eu já tinha desistido. Não, brincadeira. Não, pô. Não, Tem que brincadeira. dar um Mas bom de exemplo. noite dá uma tensão de comer um chocolatinho, aquela coisa. Pois é, nos investimentos imobiliários é a mesma coisa. A gente começa a empolgar. Nossa! Só que logo vem os obstáculos, né? Logo vem as objeções, os medos. Novamente, a gente vai na zona de conforto. E hoje, a gente vai tentar não tirar você da zona de conforto. A gente vai tentar fazer junto com você um planejamento para conquistar. Logo durante o ano, vamos tentar você manter, eu vou fazer você voltar para a zona de desconforto, para você conseguir investir. Porque investir, assim como os resultados da academia, dieta, etc., olha, dá trabalho. Tem que ser forte. Agora, querendo ou não, eu tenho muito orgulho de dizer que eu já conquistei também a meta de saúde, assim, de percentual de gordura. Teve uma época que eu cheguei nos 8% de percentual de gordura. Sem tomar bomba, 8%? nem Meu nada. Deus. Cara, e é assim, dieta, treino, e eu posso te afirmar assim com muita convicção. É muito mais difícil você emagrecer do que você fazer um investimento imobiliário. Depois que você aprende os passos aqui, é fácil. Para você manter, hoje eu não estou mais com aqueles 8%. Não, mas É tá quanto? difícil, 13, 14? menos. Hoje eu estou na casa dos 11. Não. Mas o imóvel não. Você conquistou aquele imóvel, ele é seu. Você não, você vai ter obrigatoriamente que pagar o financiamento ali ao longo do tempo. Então, assim, você não cai na tentação assim, eu vou perder o que eu conquistei do imóvel. Não, você conquistou seu imóvel, conquistou. Agora o percentual de gordura, esse é É. muito mais difícil. Vamos começar com a meta mais fácil. Vamos começar com conquistar o imóvel. Depois a gente pensa nessa do percentual de gordura. Então tá bom. Então tá bom. Olha só, eu tenho um ditado, eu tenho um ditado que eu utilizo para investimento imobiliário, mas eu escutei nos típicos reels, tá? E o ditado é o seguinte: conquistar, fazer seu primeiro investimento imobiliário, e quando falo investimento, é investimento mesmo, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença entre investimento e moradia, mas quando você consegue fazer seu primeiro investimento imobiliário,
O segundo é quase inevitável. Mas por quê? Porque o que mudou não é o imóvel, o que mudou não é a oportunidade de financiamento ou a oportunidade de investimento. O que mudou foi você. O que muda somos nós. Internamente, alguma coisa acontece, ou seja, trilhar o caminho da primeira vez, trilhar o segundo é quase inevitável, porque quem mudou foi você, sua cabeça mudou. Isso nos leva, então, ao primeiro assunto de hoje. Não confundir investimento imobiliário com investimento para moradia. É duas coisas diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Cadu. Tem gente que compra muito com coração, assim, nossa, eu fico apaixonado ali por aquele imóvel, área de lazer, que revestimento bonito, é aqui que eu quero morar, é perto da minha família. Só que não necessariamente. Pode ser que o imóvel do seu sonho seja um bom imóvel para investimento, mas muitas vezes não é. E a intenção é você olhar para um imóvel que ele vai gerar rentabilidade, que ele vai ter uma valorização ao longo prazo. Um imóvel que tem uma demanda, tanto de compra e venda quanto de aluguel. Então, essa questão de olhar de um modo frio, às vezes você não quer morar naquele lugar, mas é aquele ali que vai te dar dinheiro. Você tem que separar. Eu não estou buscando imóvel moral, estou buscando imóvel para ganhar dinheiro, para ter minha liberdade financeira. Então, é com essa mentalidade que a gente começa aqui a abrir o raciocínio dessa diferença dos dois tipos de imóveis, né? É. Para entender essa diferença entre imóvel de moradia e imóvel de investimento, eu preciso contar a história de como foi que eu comprei meu primeiro imóvel. E como você. Não sei se acontece aqui no Brasil, mas lá no Chile, eu sou chileno, para quem não percebeu, né? Eu moro no Brasil hoje, né? Já faz alguns anos. Sou casado com brasileira, tenho um filho brasileiro e eu acredito que eu nasci no país errado. Eu me considero mais brasileiro do que chileno já. Mas mesmo assim, fala com muito sotaque. Tem palavras que ainda não entendo, tem brincadeiras que ainda não entendo, tem músicas que ainda não entendo. Gente, é que o Brasil é muito grande, quando na hora que eu estou achando, começando a entender o gaúcho, vem um carioca que me bota outra gíria que não consigo entender, e se não é eu, é um paulista do interior que me fala de... Meu Deus, sei complicado. Mas voltando ao nosso... Casado, caça quer, não é? Sabe o que é caça? Como que chama aqui? Fala assim? Em casa quer casa. Quem caça, quer casa. E eu tinha uns 29 anos e chegou uma hora que senti a vontade de casar, pedi em matrimônio a minha mulher na época, né? E daí começamos a procurar apartamento para comprar, porque quem caça, que é caça, né? A gente passou literalmente uns 8, 9 meses, quase um ano, visitando casa piloto e logo depois que a gente não conseguiu apartamento. A gente acabou indo para apartamento. Eu devo ter visitado uns 110, 100, mais do que 100 apartamentos. A gente É visitava todo mesmo? final de semana, todo final de semana, era 3, 4 apartamentos no sábado e 2 ou 3 no domingo. Final de semana de manhã Caramba. era só para isso. A gente cansou de olhar apartamentos, incorporadoras para lá, incorporadora para cá. É Santiago, era Santiago, né? Uma cidade grande, tem 6 milhões. A gente foi bairro por bairro, comuna por comuna. Santiago está dividido em comunas, tá tanto faz. No final das histórias, depois de muita briga, a gente decidiu por um imóvel. Quando a gente começou, Cadu, o imóvel era de 2 quartos. A gente começou procurando um imóvel de 2 quartos. Porque eu tinha uma filha, então era óbvio que era um quarto para o casal, e cada final de semana sim, um final de semana não, minha filha ia ter o quarto dela, não ia dormir no sofá, né? São 2 quartos mínimo. A gente acabou comprando um apartamento de 4 quartos.
Meu Deus do céu. Pois Vocês é, olharam tanto para escolher um 4 é, quartos. um de 4 quartos que ficava totalmente fora da nossa realidade financeira. Então, para conseguir comprar aquele apartamento, já era decidido, assim, tipo assim, não tem conversa, era para comprar. Eu tive que Uhum. fazer loucuras financeiras. Tive que ir lá falar com meu pai, pedir emprestado, e nem pedi emprestado, falei para ele. Primeiro eu falei com a estratégia. Já que estava falando de estratégia, eu falei com a minha mãe primeiro. Seria muito interessante que a gente se ajudasse com família, ajudasse a pagar a entrada, daí a gente paga uma entrada maior, um financiamento menor. E aí comecei a dar um papo e aí esperei 24 horas para falar com meu pai. Aí deixei ela falar com ele de noite, antes do doutor dormir. No dia seguinte, no café da manhã, falei, olha, pai, tem uma ideia. Tem uma ideia. Acho que seria uma boa ideia você me ajudar a pagar a entrada do apartamento que a gente quer comprar para o financiamento ficar menor. Olha que, olha como você tem um filho inteligente. Ele diz, eu só imagino o que ele deve ter pensado, mas ele diz, pero claro, com certeza, inclusive até ontem a gente falou com tua mãe sobre esse assunto, você acredita? Não É acredito, que mesmo, coisa boa. é. Bom, histórias lá, histórias bem, resumo da ópera, a gente acabou comprando esse apartamento, parcelamos em 10 vezes, porque antigamente não dava para parcelar nada, era à vista. Tu comprava à vista. Daí a gente parcelou em 10 vezes, jogo de uma negociação muito dura com a incorporadora. Finalmente, foram 10 parcelas. Foi muito difícil conseguir o financiamento. Tive que botar meu pai de aval. Você fala assim também aqui? Avalar? Avalista, Avalista. fiador. Isso, Uhum. avalista. Ou seja, se eu não pagava, pagava ele. Basicamente isso. Logo depois ele estava com um monte de problema na empresa, não conseguia mais capital de trabalho, ele não aumentava o cubo no cartão de crédito, ele não entendia por quê. E claro, ele estava Comprometido. indiretamente comprometido, ele nem ficou sabendo. Logo de 3 anos casado, aconteceu uma coisa que aqui no Brasil não acontece, tá? Mas no Chile está na moda. E eu separei, acabei separando da minha mulher. Já tinha um segundo filho, já tinha um segundo filho, com a minha ex-mulher e um outro de um relacionamento quando eu fui pai aos 19 anos, para tu ter uma ideia. E a mãe da minha filha tinha 16 anos na época. Maluco. Eu estava com 19. Bom, voltando no assunto, separei, né? E logo que separei, eu percebi que, naquele momento que eu separei, percebi que o aluguel do imóvel que eu tinha comprado era muito inferior do que o valor da parcela do financiamento. Ou seja, claro, eu tinha comprado para ficar perto dos meus pais, perto da rede de contato, eu utilizei esse argumento com minha mãe. Mãe, a gente quer comprar por aqui, para ficar de perto, para não ir muito longe. Ele achou que essa ideia era ótima, era muito boa. Daí, a gente pagou o metro quadrado mais caro de Santiago, já estava todo consolidado, não tinha mais nada para fazer. Claro, quando meus pais compraram, não tinha nada, não tinha rua, não tinha semáforo, não tinha. Era super emergente. Quando nós compramos, já tinha prédio por tudo que canto, era super consolidado. Então, claro, era um valor metro quadrado super alto e o aluguel, como tinha muita oferta, o aluguel era bem menor do que o valor do financiamento. Claro, como Complexo. campeão, um valor metro quadrado muito alto, comprei na melhor região do Santiago e paguei caro. Eu não consegui compensar o aluguel ou seja, com a minha mentalidade de moradia, eu não tomei em consideração algumas variáveis chaves na hora de você fazer um investimento imobiliário. Se você vai fazer, moraleja, se fala assim também em português, moraleja, o aprendizado, Não. tá? O Isso, é. aprendizado da história, Uhum. As lições, os tá? princípios. Lições da história. Quando você faz investimento imobiliário, as variáveis são totalmente diferentes do que para a moradia. Como você falava, Cadu, há pouco. Os gostos pessoais mudam. Eu queria um de 4. Não conseguia pagar. Tive que pedir ajuda, mas eu queria de 4.
Eu queria na região mais cara de Santiago, porque estava perto dos pais. Eu queria, não podia, mas eu queria. Eu queria com terminações de um alto padrão. Queria churrasqueira. Queria um prédio com uma área de lazer de luxo. Não aquelas vagabundas que eu conseguia pagar. Então, paguei acima do preço que eu podia. Me sobreendividei. E o mais importante de tudo, antes de investir, eu deveria, com pensamento de investidor, eu deveria ter calculado qual que seria o valor do aluguel, que representa a renda que eu vou receber do meu negócio imobiliário. Como eu não considerei a renda, eu não calculei bem os custos. E os custos ficaram muito mais altos do que a renda. E não consegui equalizar isso aí. Quando separei, cara, tu não tá entendendo. Era pobre. Não conseguia. Tive que voltar a morar com meus pais. Tá? Tinha que pagar alimento. Você fala assim, pensão de alimento para a minha ex-mulher. Pensão alimentícia. Isso, pensão alimentícia. A diferença, e não é que era um pouquinho de diferente, né? Era a metade, era 40% mais caro. A diferença do aluguel com a parcela. Eu já tinha dificuldade para pagar a parcela. Imagina a diferença. Ainda pagar uma pensão de alimento, uma pensão alimentar, foi uma época muito complicada. Acabei vendendo o apartamento, mesmo assim fiz bom negócio, eu, sem saber, tipo assim, literalmente foi sorte, totalmente sorte. Construíram, 2 anos depois, eu não conseguia vender, tipo assim, estava difícil de vender. E eles construíram uma estrada que acabava, uma extensão de uma estrada que terminava, sei lá, uns 10 quilômetros de distância. Eles fizeram uma extensão de 10 quilômetros que terminava bem na rua que estava meu prédio. Nossa, Tipo, que mas foi sorte. Foi bacana, que muita sorte. sorte. Daí, quando foi publicado nas noticieiros que é uma extensão da estrada e tal, uma estrada urbana, tá? E que se estendida até o prédio onde estava, barulho de som. E aumentou a quantidade de pessoas querendo morar ali, e com isso eu consegui vender. Mesmo assim, fiz bom negócio. Isso, ou seja, é tão nobre o investimento imobiliário que, mesmo errando, acabou sendo um bom negócio. Muito diferente do investimento imobiliário que eu fiz tempo depois. Eu vou contar essa história Foi em outro bom, momento. mas pode ser ótimo, né? Então, dá para ser maravilhoso. Você deu sorte, é o que você falou, mas não dá para contar com a sorte. A intenção é a gente ter conhecimento para os investidores da nossa comunidade investirem de forma assertiva, investir em negócios que realmente vão ganhar dinheiro, né? E é isso, tem que tomar muito cuidado com a emoção. Porque você pensar assim, vou morar perto dos pais, vou morar perto da minha família, de quem eu amo. Você tem que tomar cuidado porque isso pode ser caríssimo. É muito mais barato você morar num lugar, enfim, pagar o Eu Uber fiquei 2 anos e ganhar sofrendo. dinheiro. Quando eu falo sofrendo mesmo. Eu não tive que vender carro, voltei a andar de bicicleta, de ônibus. Nossa, sofri mesmo. Voltei a morar com É, meus pais. Foi uma época complicada. Emocionalmente complicada, financeiramente complicada. Mas, bora lá. A gente entendeu essa diferença entre o imóvel para moradia versus imóvel para investimento. Aqui, a grande pergunta seguinte é: mas o próximo passo é alavancagem para multiplicar em 5 vezes seu retorno. O que acontece? Se são 5 passos estratégicos que eu tenho que entender, o primeiro era pensar com mentalidade de investidor, né? O segundo é a alavancagem financeira para multiplicar em 5 seu retorno. Deixa eu tentar explicar aqui simples, você me ajuda a complementar com mais, de forma mais acelerada. tá. Quando eu fui comprar meu apartamento próprio para moradia, quem estava pagando os juros era eu. Quando eu aluguei o apartamento, quem estava pagando os juros era o inquilino. Claro, não pagava todo porque tinha uma diferença em conta. Então, eu ainda, de alugar ele, ainda tem que pagar juros. Então, a pergunta aqui é: mas e é tão ruim ficar endividado? Por que tem pessoas que ficam se alavancando e se endividando?
E como é que isso me permite multiplicar em 5 o meu retorno? Explica aí. Vamos lá. Tem muita gente que tem aquela aversão à dívida. E assim, eu concordo. É bacana assim, você não se endividar, você só comprar quando pode, desde que essa dívida que você está fazendo seja para consumir. Essa é uma dívida ruim mesmo. Agora, quando você está fazendo uma dívida para investimento, que esse investimento vai te dar um retorno muito maior, essa dívida é extremamente bem-vinda. Então, quando você faz um financiamento no imóvel, você tem algumas vantagens. Primeiro, que ele mesmo serve como garantia. Então, você tem as condições de juros muito baixinhas, que você consegue fazer, nos casos que a gente recomenda, que a gente estuda aqui na comunidade, com que o aluguel pague mais do que os juros. Então, é muito favorável você pensar assim: eu vou pagar só a entrada, que é 20% do valor do imóvel, porém, a valorização que você vai ganhar vai ser em cima de 100%. É isso aí. Se você tem o 100%, você compra 5 apartamentos. É isso aí. Claro, se você tiver crédito para isso. Então, assim, você vai ter 5 ganhos da valorização. O que você prefere? 1 ou 5 em número de dinheiro? Você prefere 1 milhão ou 5 milhões? Eu prefiro 5. Pois é. Por Então, enquanto, estou assim, preferindo 5, né? ah, então, essa questão de você pensar em ter calma com a dívida, ela é muito positiva. Relaxa. A dívida ela está se pagando. A preocupação que você tem que ter, ela vem provavelmente do próximo slide, que é do aluguel ser maior do que a parcela. É essa o ponto-chave para você ficar realmente tranquilo. Mas foca em ganhar mais. Aqui a gente está pensando em investimento, em ganhar dinheiro de verdade. Então, por que não multiplicar seu ganho por 5? Eu não vejo por que não. Faz muito sentido. Se eu ganhar em cima de um valor, basicamente o que tu está falando é ganhar dinheiro com dinheiro que não é meu. Você nunca pensou por que os milionários do Brasil, os bilionários do Brasil, os ricos do Brasil ou do mundo, é a mesma história, por que eles ficam alavancados? Por que um cara que tem dinheiro para comprar um Twitter da vida se dá o luxo de trocar o nome, está mega consolidado? Por que tu faria isso e quando você pode comprar à vista, você faz alavancado? É justamente porque o motivo que tu acabou de dar. Você não arrisca seu próprio capital. Você Uhum. alavanca e ganha dinheiro com um dinheiro que não é seu. E isso faz que você ganhe ou tenha a possibilidade de ganhar 5 vezes, ou multiplicar por 5 o seu retorno. Pensa comigo. Você comprou um apartamento de 500 mil, botou 100 mil dentro, ainda pode parcelar em 1.500 vezes. Ou 1.500 não, mas 24, 36 parcelas, até que consegue. Isso aí a parcela fica bem baixinho, você ainda nem pagou a entrada e você começa a ganhar valorização sobre o total do ativo. Bastaria que em 36 meses ou 24 meses o ativo imobiliário passasse de 500 mil para 600 mil e você estaria duplicando seu patrimônio. Se logo depois, nos próximos 24 anos, passasse de 600 mil para, sei lá, 900 mil, que seria aproximadamente 8 anos, não é muito maluco. Isso aí é uma valorização de 5 a 7% anual. Não é muito maluco gastar desse jeito. Ou seja, você consegue quintuplicar seu retorno com, com dinheiro que não é seu e ainda sem ter a entrada à vista, ainda parcelando a entrada. Esse é o poder do alavancagem. Porque tem uma alavancagem financeira do banco e tem uma alavancagem do período de obra. São duas alavancagens. Tem gente que compra um apartamento, parcela a entrada e antes da entrega vende o apartamento, paga a comissão para o corretor e ainda ganha em cima disso. Recupera seu dinheiro
e ainda ganha. Ou seja, ganhou com dinheiro que não era dele. Tá? Eu não recomendo isso, eu acho muito arriscado, mas tem gente que faz. Por que acho arriscado? Porque o que acontece se você não consegue o financiamento? Tem gente que faz isso sabendo que não consegue o financiamento, entendeu? Arrisca demais. Se você tivesse capacidade para o financiamento, então não faria sentido você vender. Você pega o financiamento e faz que o aluguel seja maior que o financiamento. Ou seja, o apartamento você paga sozinho. É por isso que para mim não faz sentido você vender um imóvel que está se pagando sozinho, entendeu? Daí você compra um segundo imóvel que começa a pagar a entrada e repete, e repete, e repete. Faça a estratégia de ciclos e superciclos. O fato que você consiga orquestrar para que o imóvel se pague sozinho permite que você consiga fazer ciclos de investimento. A maioria das pessoas, Cadu, acredita que um ciclo de investimento acaba quando você paga a última parcela do financiamento. E isso é totalmente falso. Um ciclo de financiamento acaba quando você paga a última parcela da entrada. Por quê? Porque Isso é nesse muito. momento você pode começar a pagar a entrada do próximo e se preparar para o próximo financiamento. Pode É complementar. muito interessante frisar que o imóvel vai pagar é os 80% que de fato você financiou. Então, assim, o que o investidor de fato está investindo, porque o negócio não é de graça. Ele não vai ter um apartamento sem botar nenhum real. Ele vai investir o quê? A entrada. É só os 20%. Esses 20%, quando você paga dividido em uma pancada de vezes, você consegue uma parcela baixinha. Que aí a pessoa ela vai ter um orçamento, ela ganha X, 10 mil reais por mês, ela vai pagar uma parcelazinha ali para a entrada. Na hora que acaba esse investimento, ela vai ficar assim, sentindo falta. O que eu faço agora? Porque o aluguel está pagando a parcela. E é nisso que é o momento de você comprar um novo. Porque você já se adaptou com aquela questão de ter no seu orçamento de gasto mensal o valor da entrada. Mas esse é o valor que você tem que pagar, esse é o valor que sai do seu bolso de investimento. O grosso, ali, o volume dos 80% é o aluguel que se paga. Então, essa que é a diferença. O foco do seu desembolso tem que ser em entrada. Quanto mais entrada você conseguir pagar, terminou uma, já coloca outra, mais você vai conseguir ter uma carteira de imóveis. Isso. Imagina, a cada Um 36 portfólio. meses, você ter um novo apartamento. 2024 vai ser o primeiro. Em 10 anos você pode ter 3 apartamentos. Olha que bacana. E o primeiro valorizado, que você pode dar entrada daqui 5 anos já valendo muito mais. Cara, uma coisa incrível. Mas principalmente porque a pessoa está conseguindo adaptar o orçamento dela para pagar a entrada. Dividido em várias vezes. Mas é isso o poder. Ah, pô, obrigado. Tá vendo? É uma coisa linka com a outra, não tem jeito, né? Não, perfeito. A gente está falando, para quem acabou de chegar, 5 passos para conquistar seu primeiro imóvel. O primeiro passo era entender a diferença entre mentalidade de investidor e mentalidade de moradia. A gente tem que comprar investimentos onde que você sabe que são rentáveis, tá? É diferente a mentalidade. O Independentemente se primeiro, ou eu queria mudar aí ou não. Segundo, a gente falou da importância do alavancagem para multiplicar seu retorno em 5 vezes ou mais. Terceiro, imóvel você paga sozinho, ou seja, calcular para que o aluguel seja maior ou igual do que o financiamento. Quanto maior, Inácio? Bom, idealmente 30% maior. Por quê? Porque quando você consegue entender que o banco vai olhar esse aluguel como parte da sua renda mensal, é que vira o jogo. Aí vai para o segundo e para o terceiro. E claro, como o banco enxerga esse aluguel mensal como uma renda variável, ela é castigada em aproximadamente 30%. Ou eles acreditam em uns 70%. Eles pensam assim, ele vai pensar, e se ficar sem inquilino
durante um período X, será que vai conseguir pagar a parcela desse apartamento e do novo apartamento? Então, por isso que ele castiga 30%. Então, quando você vai calcular de forma certa o apartamento para que se pague sozinho, idealmente, para fazer vários ciclos de investimento, o ideal é que seja um 30%. Segundo, além do fluxo além do fluxo de renda que você precisa demonstrar, ter patrimônio positivo é muito bom. Daí o patrimônio vai aumentando. Por quê? Porque o imóvel vai se valorizando. O terceiro, o quarto seria, não? Um, dois, três. O quarto segredo, o quarto passo que você tem que entender para conseguir investir nesse 2024 será a divisão da entrada. Eu aqui estava falando de uma forma bem direta e clara, que você não precisa ter a entrada completa à vista. Se tiver, melhor ainda, dá para negociar descontos. Mas nem precisa hoje em dia no Brasil. Você pode pagar um ato de 5 mil, 6 mil, 10 mil reais. Hoje em dia tem apartamento de investimento de 350, 450 mil, que você paga um ato baixinho, 5 mil, 7 mil, 10 mil reais, e tu parcela o resto. Faz reforços, deixa a parcela, um parcelão, como que chama? Uma parcela grande no final. Tem tanto a parte de semestral quanto anual, chaves, tem Chaves. essas possibilidades. A chaves é do ato da entrega mesmo ali. Inclusive, deixa eu te contar a história aqui, Cadu. Eu estava. Acabava de chegar no Brasil, estava tentando entender o mercado imobiliário e comecei a fazer orçamentos, né? A maioria das vezes, quando eu fiz orçamento, inclusive em apartamentos que claramente eram apartamentos de investimento, na praia, por exemplo, etc. Cara, 99% dos corretores que eu falei só me falavam de mentalidade moradia, tá? Uhum. E quando chegava nessa parte de divisão da entrada, aqui em Gramado, por exemplo, tá do ladinho de onde que eu moro, eu demorei um tempão para entender que quando eles falavam de parcelar, era para parcelar o preço completo. Eu demorei para entender, porque não conseguia entender. Logo depois, comecei a entender que era para parcelar a entrada, não o preço completo. Uhum. E logo depois Uhum. disso, eu descobri que uma coisa é o que está na proposta da incorporadora. E não é toda incorporadora que faz, mas tem bastante que eu achei na época, que você pode fazer uma proposta de pagamento. Ou seja, uma coisa é o que a incorporadora propõe para você, e você pode fazer uma contraproposta para a incorporadora e ver se ela aceita ou não a sua proposta de pagamento. Posso complementar essa questão? Por favor, imagine. Eu, como incorporadora, que eu tenho a minha incorporadora, a gente tem um preço de tabela. Então, assim, existe um tempo de obra que, assim, lógico, quanto antes você compra, mais você consegue dividir. Só que tem algumas cláusulas ali no início, por exemplo, de financiamento, que a gente é obrigado a cumprir para o banco liberar o financiamento para a gente, que a gente quer vender mais. E que, gente, esse poder de barganha, ele é fundamental para você conseguir. Seja estender esse pagamento de entrada, seja para ter um desconto, seja para reduzir o sinal. E aí que entra o quinto, não sei se eu posso falar já, Pode, vai. o quinto e mais importante passo. Isso. As pessoas podem estar se perguntando: como é que eu vou fazer para encontrar uma região ali que o aluguel seja maior mesmo? Preciso fazer um estudo de mercado. Sim, você precisa saber deixar o teu coração de lado para olhar para a cabeça, para a planilha, para ver o que realmente vai dar dinheiro. Claro, cuidado, crédito bancário é o investidor que tem que fazer, não tem o que fazer. Mas assim, a nossa comunidade já faz os estudos de mercado. Eu tenho um prédio que a gente está desenvolvendo em Lusiana, que é uma gracinha, assim.
que o Ignácio, ele forçou a gente, quando a gente queria fazer uma parceria de vendas, a fazer um estudo de mercado muito mais detalhado que eu mesmo fazia para os meus empreendimentos. Então, a gente oferece isso para a comunidade. Você não precisa ter o trabalho de saber das linhas novas que vão ter, de saber o que tem na região que valoriza, quais são os projetos novos, que sim são extremamente importantes. Mas, assim, a nossa comunidade já faz. Se você quiser, já tem aqui de mão beijada. Então, assim, o passo que a gente recomenda para vocês fazer agora é fazer uma análise com a nossa comunidade. E, assim, fazer uma reunião, né? Como é que você fala, Ignacio? Você pode até Uma complementar melhor do que reunião eu. de análise. Peraí, deixa eu copiar e colar. Guardar. Aqui, ó. Pronto, O que obrigado. acontece? A gente, na Brokers, a gente ensina a pescar e oferece o peixe frito na boca. Ou você sai lá e pesca, tudo bem. A gente entrega tudo o conteúdo, todo, sem... Tipo assim, tudo. Ou você come o peixe assado ou frito quando estiver pronto. Sem problema nenhum. Que legal. Ou você se preparar para ver se o peixe frito que a gente tem preparado para comer fica bom para você ou não. Ou você sair e procurar por você sozinho ou sozinha. Você faz uma reunião de análise. Só que assim, ó, uma reunião de análise financeira. A gente faz no contrário do que a maioria dos corretores fazem, ou imobiliários fazem. A gente primeiro faz uma análise financeira, baseado na análise financeira, a gente faz um produto, um peixe que esteja na categoria, no rango, no intervalo, que seja financeiramente responsável. Por que a gente faz assim, Cadu? Pode falar, daí eu você Eu ia fala te mais. fazer uma pergunta se é muito caro fazer essa análise, porque o valor que vocês devem entregar nessa análise financeira é inestimável, né? Quanto custa aí Pois é, para o aí é que investidor tá. fazer essa análise? Então? É gratuito. A gente não cobra absolutamente nada. É gratuito. Por quê? Porque a gente, como política, como falar para você? A gente paga o executivo sair do banco, vir trabalhar com a gente para fazer só isso. Porque a gente acredita que quando você entende sua realidade financeira, você investe em paz, com tranquilidade. E de onde que vem essa mudança, essa troca de lugar? Justamente da minha experiência investindo no meu primeiro imóvel. Eu fiz exatamente no contrário. Eu fui primeiro no que eu queria e logo, na real, nunca fiz análise financeira de nada. Como era o que eu queria e demorei tanto para achar o que eu queria, deu tanta briga para chegar no resultado que eu queria, no peixe que eu queria, que não interessava o financeiro. Então eu tomei decisões erradas financeiramente, muito perigosas. Que o sono da casa própria se virou rápido em uma pesadelo. Então, se você está pensando em fazer investimento imobiliário, eu recomendo você faça invertido. Primeiro, uma análise financeira e logo ver o que peixe tem disponível na minha realidade. Que legal. Você ajuda as pessoas a eliminarem aquela armadilha que você caiu. Imagina a quantidade de tempo e dinheiro que se economiza para alguém que faz essa análise financeira e tem acesso a esse conhecimento, né, no início, para ele ter o primeiro imóvel de forma, putz, assertiva. Isso não tem valor, o que a gente está oferecendo, assim, de graça ainda. Então, clica agora aqui no link, né? Já marca aí, não deixa para depois, não. Sim. Quem E é estiver no isso. Instagram, eu vou deixar aqui também no Instagram. Espera aí só um minutinho. Vou botar aqui, publicar. E logo quem estiver no Instagram pode perguntar direto no direct, né? E é mais ou menos isso, meus queridos. É isso. Nossa, Muito obrigado. prazerzaço. É um Vamos prazer enorme. fazer que esse pessoal invista em 2024. Vamos Vai. movimentar esse mercado imobiliário. Vamos sim.
A gente manda um forte abraço para todos vocês, que seja um excelente e grande 2024, e se não, juntos, vamos fazer que seja grande, com grandes oportunidades de investimento, seguindo o passo a passo que a gente fez hoje. Te vejo na semana que vem com mais uma transmissão que nem essa, para mais um conteúdo de como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.